O nosso tema hoje é um modelo, a gente fala que é um modelo linguístico, mas como eu vou mostrar para vocês, ele foi proposto por um linguista e por um cientista da computação, que é a teoria de estruturação retórica. Tá? A gente usa a sigla em inglês aí para falar dela, que é a RST. E ela tem bastante sucesso na área por vários motivos, como vocês já vão ver. Tá? Então, vou começar com um breve preâmbulo para situar vocês um pouco do que a gente está falando, onde é que isso se encaixa no nosso mundo, como é que isso surgiu, antes de entrar nela, tá? Em processamento de linguagem natural, a gente costuma dividir os trabalhos por nível de conhecimento linguístico que a gente trata. É uma divisão artificial, porque vocês sabem, eu acredito que tem muitos linguistas aqui me ouvindo, a gente sabe que esses níveis todos interagem na nossa cabeça, para a gente conseguir falar e ler e entender o conteúdo textual, né? Mas para a máquina, para o computador, para a gente conseguir modelar de forma apropriada essas coisas e ensinar a máquina a processar o conhecimento linguístico, é vantajoso a gente criar caixinhas, né? Então, a gente vai um nível de cada vez e tenta ensinar a máquina a processar essas coisas, tá? E dependendo da aplicação que a gente quer fazer, a gente tem que envolver um ou mais níveis. Então, por exemplo, se eu vou pegar a aplicação mais famosa aí, a tradução automática. Como é que eu faço tradução automática hoje? Em geral, a gente usa conhecimento básico, em termos de nível de conhecimento linguístico, né? A gente usa conhecimento lexical, sintático e, às vezes, um pouco de semântico para fazer a tradução automática, como o Google Tradutor faz. Eu não uso, por exemplo, esses últimos níveis de processamento de língua, o discurso e a pragmática. Tá? É muito raro a gente encontrar tradutores automáticos que olhem para esse tipo de conhecimento. Se eu vou fazer um sumário, na área em processamento de linguagem natural, gente, sumário é sinônimo de resumo, tá? A gente sabe que, segundo a ABNT, sumário é o índice, mas foi um termo aí que a gente importou do inglês e a gente acabou adotando em português aí o uso se espalhou e todo mundo que em processamento de linguagem natural que fala sumário normalmente se refere ao resumo, a um abstract, por exemplo, né? Então, quando a gente vai fazer um sumarizador automático, um sistema que pega um texto e gera um resumo, a gente já usa outros conhecimentos, além da sintaxe e da morfologia. A gente usa bastante o discurso, que está em vermelhinho aqui. O que é esse discurso? Eu já vou definir para vocês, né? Eu sei que na linguística, discurso é um nome grande, né? É uma área enorme que tem um monte de coisa. Na computação, na inteligência artificial, a gente faz um recorte enorme disso. A gente pega só o punhado aí desse mundo discursivo que a gente consegue mecanizar, que a gente consegue processar automaticamente, tá? Por que é isso que a gente usa para fazer resumo? Porque o discurso te dá uma visão geral de um texto ou mais textos e te deixa achar o que é mais relevante naquele contexto, naquele conjunto de textos para formar o resumo, tá? Então, a gente costuma dizer em processamento de linguagem natural que quanto mais a gente sobe nessa seta aqui, né, da morfologia pragmática, mais abstrato o conhecimento é, mais difícil de modelar computacionalmente é. Vocês sabem que para a máquina a gente tem que dizer tudo, né? Você tem que dar o beabá de cada ramo aí, de cada linha de conhecimento para a máquina. A máquina não tem conhecimento prévio nenhum, tá? Então a gente tem que ensinar tudo para ela. Conforme a coisa fica mais abstrata, os modelos ficam mais abstratos, é mais difícil você ensinar a máquina a lidar com aquilo. Bom, eu vou deixar umas referências aqui nos slides para vocês. Depois, se vocês quiserem, a gente pode comentar um pouquinho. Então, esse esquema de divisão de conhecimentos linguísticos é bem famoso na área e é de um livro de dois autores bem conhecidos, que é o Jurafsky e o Martin. Eles têm um livro quase inteiro público na web. Depois a gente pode falar um pouquinho dessas referências, tá? Então, a teoria de estruturação retórica, ela está nesses níveis mais abstratos aqui. A gente costuma colocá-la na caixinha do discurso. Não é só discurso, como vocês vão ver, a gente vai discutir um pouquinho. Ela tem bastante interface com a semântica, com a sintaxe, tá? Mas ela oficialmente está no nível discursivo. Então, vocês já podem imaginar de antemão que para o computador é uma coisa meio desafiadora lidar com ela, tá? Como vocês vão ver daqui a pouquinho. Esse daí é o livro que eu comentei, do Jurafsky e do Martin. Essa é a carinha oficial dele. Vocês acham ele na web, se vocês procurarem esse título aí, Speech and Language Processing, vocês acham, quase todos os capítulos estão disponíveis. É uma ótima introdução para quem está na área, tá? Falando em introdução, eu quero mostrar duas coisas para vocês, de novo, para os interessados.
recentemente, no fim do ano passado, na verdade, lançaram esse livro aqui, ó, Para Conhecer Linguística Computacional. Tá? É um livro fininho, de duas pessoas conhecidas da área, o Marcelo Ferreira e o Marcos Lopes. Eu adquiri recentemente, é muito bom, é uma introdução bem suave ao processamento de linguagem natural, com um olhar mais para a linguística de corpos. Acho que vale bem a pena para quem quer conhecer mais, para quem quer entrar, tá? Nesse mundo. E, como eu não posso deixar de falar, já falei isso para o Tony algumas vezes, vocês sabem que eu sou fã de carteirinha do nosso amigo Tony, né? Eu dou aqui um curso de processamento de linguagem natural na graduação e na pós-graduação, e um dos livros textos é esse daqui, ó, o famoso livro do Tony, de Linguística de Corpos. Uhum. É um livro esgotado, já tentei convencer o Tony uma vez a soltar uma segunda edição, ou fazer uma versão atualizada, sem sucesso por enquanto, né, Tony? Mas é um livro muito bom para quem quer conhecer um pouco da linguística de corpos, que a gente diz que é uma área muito correlacionada à linguística computacional. Tem gente que defende até que é a mesma área, tá? É livro-texto de uma das nossas disciplinas aqui, junto com esses outros que eu mostrei para vocês. Vale a pena, tá? Então, estou deixando alguns links aí para quem quiser se aprofundar depois. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa disso, depois a gente comenta mais, tá? Muito bem. Então vamos lá. Então vou começar dando esse contexto para vocês. O que é isso que a gente chama de discurso? Então essa definição que eu trouxe aqui é uma definição da linguística, que é linda, né? Olha lá, um discurso é uma instância de uso de linguagem, tem vários fatores, né? Escolhas lexicais, gramaticais, material de apoio principal, tema, estilo, envolve o conhecimento, as expectativas, tudo isso é discurso, a gente sabe disso, né? Bom, e aí? O que disso a gente consegue trazer para o computador processar? Para a gente conseguir representar formalmente para a máquina e para a máquina processar? Muito pouco, tá? A gente só consegue fazer a máquina processar aquilo que está expresso textualmente, ou que chega via fala e a gente transcreve textualmente para a máquina trabalhar, tá? E agora eu vou mostrar para vocês, de propósito, o contraste, a definição que a gente usa de discurso na computação, em processamento de linguagem natural. Então, veja, vocês vão tomar um susto, tá? Mas, olha, eu coloquei acho que duas definições. Essa daqui é um dos livros mais famosos da área, 2004. Um discurso é uma sequência estendida de sentenças. Olha que lindo! A gente simplificou um monte, né? Produzidos por uma ou mais pessoas para trocar informações ou fornecer informações. Tá? Aqui tem outro, olha. Um discurso é qualquer string de linguagem, né? Qualquer conjunto de caracteres aí de linguagem, normalmente maior do que uma sentença. Então, livros, textos, novelas, relatórios de tempo, conversações, são todos discursos. Essa referência é do livro mais famoso de inteligência artificial. Então, vejam, olha como a gente simplificou a questão quando a gente trouxe para o domínio da máquina, do computador. Não se enganem, não é que as pessoas que trabalham com isso não sabem que discurso é muito mais que isso. Que o discurso da linguística é esse monte de coisa que a gente tem aqui e muito mais, né, dependendo do ponto de vista em que você trabalha. Mas é simplesmente uma simplificação. Na ciência a gente faz muito isso, né? A gente simplifica os modelos, a gente recorta os modelos, recorta o tipo de processo que a gente quer lidar, o tipo de recurso, para poder tratar computacionalmente aquilo lá. Então, essas definições de discurso que eu estou mostrando para vocês é bem esse caminho que foi percorrido. A gente recortou desse mundo da linguística o que, de fato, a gente consegue tratar, e é muito pouco. Vocês vejam como foi simplificada essa definição, né? Como ela foi... Existe um nome oficial que a gente usa na ciência, principalmente processamento de linguagem natural, que é neutralizar. Para vocês vejam o quanto esse fenômeno foi neutralizado, neutralizado meio que como sinônimo de simplificado, tá? Para conseguir ser manipulável computacionalmente. Tá bom? Então a gente costuma dizer isso, olha, um texto, que é a nossa instância de discurso, né? Ele tem muita informação ali que a gente humano processa com facilidade, mas a máquina tem muita dificuldade de processar. Então a gente encontra num texto bem escrito, tá? Coesão, coerência, progressão temática, dá para identificar tópicos. Então nessa semana aí teve uma palestra sobre tópicos, né? Intenções do falante ou do escritor daquele texto, estilo de escrita.
Vejam como são coisas de difícil mensuração, automaticamente falando. Tá? Então, foi nesse contexto que as primeiras propostas de formalização do discurso surgiram. Então, teve modelos de discurso, de novo, quando eu falo modelos de discurso, pensando na vertente computacional, de manipulação mecânica daquele processo, tá? Teve modelos de discurso que tentaram modelar as intenções por trás de um texto. Quantas intenções por trás de um texto pode ter? Bom, teoricamente, segundo as propostas que surgiram, infinitas. É muito difícil a gente conseguir fechar um conjunto de intenções de um escritor. As intenções são possivelmente infinitas. Você consegue generalizar, eu quero informar, eu quero convencer, etc. Mas veja, quando você associa o tópico junto, aquilo tem uma potencialidade de ser infinito enorme. Mas tem modelos que falaram assim, ok, apesar de eu ter intenções infinitas, eu posso estruturar essas intenções infinitas via algumas relações finitas. Então, eu posso ter intenção que domina outra intenção. Então, vou dar um exemplo bem bobinho para vocês, que é o exemplo clássico da área, tá? Se a minha intenção é ensinar vocês a trocar um pneu de um carro, eu tenho que quebrar isso em etapas. A primeira coisa, eu tenho que ensinar vocês a achar o step. Né? Depois, eu tenho que ensinar a tirar os parafusos e assim por diante. Então, a intenção de ensinar a trocar o pneu do carro tem subintenções envolvidas. E tem relações entre elas. Então, trocar o pneu do carro, que é a mais ampla, domina, esse é o termo que a gente usa, tá? Domina as subintenções menores. Então, essas relações entre as intenções são poucas. A proposta mais famosa propõe só 4 relações. Esse é um modelo discursivo. Tá? Teve gente que tentou modelar a coerência, que é o que a RST vai fazer, eu vou mostrar para vocês hoje. A RST olhou para isso e falou assim, esse povo tá doido em tentar lidar com intenção. Intenção é uma coisa muito difícil, a gente não sabe. Mal a gente, humano, às vezes consegue ler a intenção por trás de um texto, imagina a máquina. Não, vamos lidar com uma coisa mais fácil entre aspas, tá? Vamos tentar modelar a coerência de um texto. Então a RST fez uma proposta de mostrar que um texto pode ser mais ou menos coerente, usando aí uma metodologia de análise textual. E assim por diante. Então, os modelos discursivos nasceram nesse contexto. Inclusive, esse de coerência era um rival aí das intenções, surgiram no mesmo ano quase, e continuam surgindo até hoje. Tá? Então, a coisa foi avançando. Então, por exemplo, olha que lindo, só vou dar os nomes para vocês. Se vocês quiserem depois recuperar essas referências, vocês conseguem, né? Esse daqui de 86, olha como é antiga a coisa, né? Atenção, intenção e a estrutura do discurso. É o cara que tentava estruturar as intenções. O grande rival, a RST, né? Lá de 87, mas com trabalhos anteriores. 87 é a publicação mais famosa. Então, o primeiro autor, William Mann, ele era uma pessoa da computação. A gente diz que essas pessoas são computeiras, né? Informalmente falando. E a Sandra Thompson era da linguística, então vocês já veem que era uma colaboração entre os dois autores aí. Ambos trabalhavam num instituto de computação nos Estados Unidos. Trabalhavam com geração de texto, eles queriam ensinar o computador a gerar texto automaticamente. E aí eles perceberam que não existia nada na linguística sistemática, nenhuma abordagem sistemática que tentava organizar o conteúdo textual. Foi daí que surgiu essa teoria de estruturação retórica. Eu vou falar dela daqui a pouquinho com vocês, tá? Então, eles tentam montar a estrutura de um texto usando 23 relações entre as partes do texto. Teve gente que teve um olhar mais semântico para a coisa. Então, eu falei para vocês que o discurso e a semântica, eles têm uma interação aqui, né? Qual que é a diferença? No discurso, existe uma tentativa de argumentação, de convencimento, e tem uma intenção por trás, tá? Na caixinha da semântica, eles lidam mais com fatos, desconsiderando a intenção do falante. Então, se eu digo assim para você, não vai para a escola hoje porque choveu. Veja, discursivamente eu estou tentando te convencer de algo. Tá? Semanticamente eu estou dizendo duas coisas. Choveu. Esse é um fato semântico, sem força argumentativa. Tá? E estou dizendo que você deve ficar em casa. Aí já tem um pouco de força argumentativa, mas existe fato semântico ali por trás também, que existe uma casa, existe a pessoa e assim por diante. Então, esses níveis trabalham bem juntos. E não parou, né, gente? Teve um monte de gente que veio depois. Vou citar só alguns aqui, depois vocês conseguem rastrear as referências se vocês quiserem. Esse pessoal de 95 aqui, que
trabalharam com uma teoria discursiva que chama centering, eles são bem famosos. Por quê? Porque eles mostraram uma coisa muito interessante. Olha de novo como computação e linguística nem sempre são tão distantes quanto a gente imagina, né? Ah, eu vi que tem uma pergunta ali, eu já respondo, tá? Um segundinho só. Eles mostraram que a nossa capacidade cerebral de processar algumas falas pode ser mais ou menos fácil, assim como acontece com o computador. Então, se você dá um programa muito pesado para o computador, ele pode demorar muito para rodar aquele programa, ou ele pode rodar rápido. O nosso cérebro, ele é um computador orgânico, biológico. Ele também tem questões assim. Então, esses autores mostraram que, dependendo do jeito que você estrutura o seu discurso, que você monta o seu texto, o entendimento pode ser mais fácil ou mais difícil, assim como acontece com os computadores. Tá? É um trabalho lindo, gente. Deixa eu ver qual é a pergunta que tem aqui. Ah, então a Stephanie está perguntando se tem e-mail ou contato. Eu coloco aqui no fim para vocês, tá, Stephanie? Aí vocês podem me escrever depois, tá bom? Se vocês procurarem na internet meu nome, vocês caem na minha página também, tem todos os dados de contato lá. Tá? Esse pessoal aqui de 98, eles vão além. Eles dizem assim, vocês já ouviram falar de anáfora, catáfora, certamente, né? Então, o que é a tarefa de resolução anafórica? É a gente achar, por exemplo, a quem um pronome se refere. Eles mostram que, usando esses modelos discursivos, a gente consegue prever onde está o antecedente de um pronome anafórico. Tá? É um trabalho bem bonito também. E a coisa não parou, né? Então, teve gente lá no ano 2000 que falou assim, esses modelos discursivos que pegam um texto, estudam um texto, já não funcionam mais. Hoje a web tem uma infinidade de textos. A internet nos dá um monte de texto repetido com partes iguais, contraditórios. A gente tem muita contradição hoje, né, nesse mundo polarizado que a gente vive. Um fala A, outro fala B. Os modelos discursivos precisam se adequar a isso e ter capacidade de modelar o que é igual, o que é diferente. Então, começaram a surgir os modelos multidocumento. Tá? Esse daqui, em particular, que a gente chama de Cross-Document Structure Theory, é fortemente baseado na RST. Até a sigla dele é parecida, é a CST. Tá? E assim por diante. Mais recentemente, em 2008, surgiu um pessoal que representa o conteúdo textual por meio de uma matriz. Vocês devem lembrar daquelas matrizes que a gente estudava no ensino médio? Eles colocam todas as entidades do texto dentro de uma matriz. E eles mostram que, se você souber fazer as continhas direitas em cima dessa matriz, você consegue separar textos mais coerentes de menos coerentes. É uma área muito bonita, gente. Quem gosta e quem tem curiosidade dessa linha de discurso, de manipulação computacional de texto, tem bastante coisa aí nesse mundo. Tá? Então, essas coisas surgiram com os mais variados propósitos. Então, tinha gente que tinha interesse mais linguístico, tinha gente que tinha interesse mais computacional, de fazer aplicações de fato. Tá? Então, teve gente que olhou para algum fenômeno em particular da linguística para tratar, tipo as anáforas. Quando a RST surgiu, então, eu contei para vocês que era interessante gerar texto. Quando essa CST, essa derivada para lidar com o mundo multidocumento surgiu, se pensava muito em fazer sumarização e assim por diante. Tá? Então, são modelos bem diversificados, bem variados, cada um é famoso por um aspecto e serve para alguma coisa em particular. Tá? E hoje eu vou falar especificamente desse daqui para vocês, tá? Da RST. Conseguiram entender bem como é que foi, como é que isso aconteceu? Vou fazer uma pausa para pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Podemos seguir? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só pôr respondida a questão da Stephanie. Então tá bom. Se sem dúvidas até agora, passamos do preâmbulo então, tá? Então vamos comentar um pouquinho da estruturação retórica. O que é isso, né? Esse nome por si só, gente, ele é bastante desafiador para a gente em inteligência artificial. Primeiro que uma teoria é um negócio complicado, né? O que é uma teoria? É algo que explica um fenômeno por completo, é algo que explica que parte de que fenômeno. Estrutura retórica, bom, estrutura a gente sabe o que é, né?
Retórica, como é que você define retórica? A gente fala informalmente a retórica do político, a retórica do presidente, a retórica daquela pessoa. Mas veja, para o computador não adianta falar informalmente, a gente vai ter que definir isso. Como é que isso acontece? Tá? Então esse nome tem vários desafios já relacionados a ele. Eu vou mostrar para vocês como é que eles foram resolvidos. Então vamos lá. Tá? Então como é que a gente define retórica? Então um pesquisador da área de processamento de linguagem natural falou assim, olha lá, é a parte palpável da pragmática. Acho linda essa definição porque define sem definir, né? Primeiro que só aumenta o problema. Então trouxe pragmática para o centro. Vocês sabem, a pragmática é um tema super desafiador na linguística. Imagina para a máquina. O processamento de linguagem natural, pragmática é ainda mais ampla do que discurso. Ok, então você só adiou o problema, né? Parte palpável. O que seria palpável para a máquina? Tá? É uma definição bonita, mas que não ajuda oficialmente. Tá? Meio pelo qual um texto é organizado para satisfazer um objetivo comunicativo. Então a gente monta o nosso texto, né? Mentalmente, depois passa para o papel, para o discurso oral, para satisfazer uma intenção. Conversar, pôr um papo em dia, informar, convencer, qualquer que seja a intenção. E aí tem uma definição que as pessoas gostam bastante, que é essa última. É a organização funcional de um texto. Então, como é que as partes do texto funcionam? Então, vou dar um exemplo mais clássico para vocês aqui. Quando a gente estava no colégio, no ensino básico, a nossa professora, quando ia ensinar a redação para a gente, falava assim, vocês devem se lembrar disso. A redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Todo mundo acho que ouviu isso algumas vezes na vida. Então, a primeira parte funciona como uma introdução, a segunda parte funciona como o desenvolvimento dos tópicos apresentados e assim por diante. É isso que essa definição quer dizer. É uma organização funcional do texto. Então, o RST vai pegar cada pedacinho do nosso texto e dizer como é que esses pedacinhos se relacionam aos outros pedaços do texto. Tá? Esse é o propósito de vida da RST. Por que ela surgiu? Tá? Então, ela acaba montando uma estrutura do texto, em que esses pedaços do texto se relacionam com os demais. Tá? Que pedaços? Quais são esses pedaços? Isso está aberto e depende do que a gente quer fazer. A gente costuma usar a oração. O que é uma oração? Né? Aquele segmento que tem o verbo, que é uma ideia completa, teoricamente, como segmento para relacionar com os outros do texto. Mas não precisa ser assim. Tem gente que relaciona a frase inteira, tem gente que relaciona parágrafo inteiro. Depende do que a gente quer fazer. Tá? Teoricamente, se a gente consegue pegar um texto e relacionar todas as suas partes, vocês concordam comigo que aquilo tudo faz sentido, né? Então, aquele texto é coerente. Olha por que a RST diz que a preocupação dela é em modelar a coerência. Por causa disso. Tá? Porque você está conseguindo dizer o grau de sentido que aquele texto tem. Se tem uma parte do texto que não tem nada a ver com o restante, aquele texto tem uma quebra de coerência. E a RST vai conseguir sentir isso, porque não vai achar relação para relacionar as coisas. Tá bom? Então, o que ela definiu? E vejam, aí tem um mérito, gente, incrível. A RST conseguiu criar 23 relações. Vocês conseguem imaginar quais são algumas, né? Então, por exemplo, choveu, o chão está molhado. Tem uma relação de causa entre as coisas, né? O fato de ter chovido causou o fato do chão estar molhado. O Tony é professor da PUC, ele tem um ótimo livro, ele é muito legal. Esse ele é muito legal, está dando detalhe do Tony. Tá? Então, existe uma relação de elaboração. Eu estou elaborando quem é o Tony. Tá? Então, vejam o mérito da RST. A RST conseguiu criar um conjunto de 23 relações que funciona para qualquer tipo de conteúdo textual. Tá? Parece bobo, gente, mas até então ninguém tinha conseguido criar um rol de relações genérico que funcionava para qualquer coisa. Lógico que esse rol, com o tempo, ele foi aumentando. No trabalho original, os autores falavam que, dependendo do tipo de texto que você trazia, eventualmente uma outra relação a mais pode ser adequada. Mas até hoje, essas 23 relações dão para o gasto. Vocês vão ver que na nossa prática, mais para frente, a gente vai usar essas 23 relações e, eventualmente, vai criar uma ou outra para vocês verem como é que a coisa evoluiu. Tá? E, além disso, quando eu digo assim, choveu, ponto, o chão está molhado, eu digo que tem uma relação de causa, eu digo mais uma coisa nessa teoria. Eu digo quem é mais importante naquele texto.
Então, por exemplo, se o mais importante é o fato de que choveu, eu digo que choveu é o núcleo dessa análise. E o chão está molhado é o satélite, é menos importante. Tá? Então, com base nesses dois conceitos de relação e de nuclearidade, a gente vai relacionando o texto todo. Tá? E a coisa vai evoluindo. Tá bom? Então, eu vou dar um exemplo para vocês completo. Então, imaginem aí, esse é um exemplo que a gente usa bastante, né, que a gente encontra bastante no material de referência. Imagine que o meu texto tem esses 3 trechos. Ele queria jantar com Susana, mas também queria jogar tênis com Janete. Essa é a primeira frase, né? Eu já dividi aí em 2 orações. E aí vocês me ajudam, né? Isso aí é uma coordenada, acredito, né? Coordenada adversativa. Estou arriscando, hein? Estou tentando relembrar meus conhecimentos aí de ensino médio. E tem uma outra frase no fim. Essa indecisão deixou louco. Então, a primeira coisa que a gente faria numa análise com RST é quebrar esse texto, então, nesses segmentos menores. Se eu quiser os segmentos menores, tá? Eu podia querer trabalhar com as frases inteiras. RST deixa a gente fazer do jeito que a gente quiser, tá? Mas o recomendado para ser mais refinado é que a gente sempre quebre nas menores unidades que têm ideias completas, tá? Que são as orações aí no caso. O próximo passo, segundo a RST, é a gente perceber quais são as relações entre esses pedaços de texto. Então, aqui eu vou fazer um raciocínio com vocês como a gente pensa mesmo, né? Então, quando a gente lê essas 2 primeiras frases, já até falei para vocês, né, que isso aqui é uma adversativa, né? Existe um contraste de ideias entre essas 2 primeiras orações. Ele queria uma coisa, mas também queria outra. Então, a RST prevê uma relação de contraste, tá? E a gente também percebe que, olha lá, essa indecisão deixou louco, né? Esse contraste entre as 2 coisas deixou o cara louco. Ele não conseguiu decidir o que fazer e pirou, tá? Então, existe aqui algum tipo de relação de causa entre esses 2 primeiros segmentos e o último. Então, se eu for tentar estruturar isso segundo a RST, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou colocar essas relações ali, tá? Então, para quem já fez análise sintática na vida, né, deve ter feito árvores sintáticas. Isso aqui é uma árvore também, só que não é sintática, ela é discursiva, tá? Então, olha lá, o contraste entre as 2 primeiras passagens, né, entre os 2 primeiros trechos. A gente chama esses trechos, na verdade, formalmente, de proposições ou segmentos discursivos, tá? Então, se vocês olharem a literatura da área, o mais comum é segmento discursivo. E entre os 2 primeiros segmentos e o último, tem uma relação de causa. Para essa análise estar completa, ainda falta mais uma coisa. Eu tenho que dizer, então, a importância desses caras. A nuclearidade deles. Então, quem é núcleo, quem é satélite. Aí vai muito da subjetividade, vai muito da interpretação do texto que a gente faz. Olha porque é abstrato, né? Porque é mais difícil para a máquina. A máquina ainda não tem esse poder de subjetividade, de interpretar as coisas como a gente humano faz. Então, por exemplo, para mim, eu tenho o seguinte aqui. Na relação de contraste, os 2 segmentos são nucleares. Os 2 são núcleos, eles são igualmente importantes nesse contraste. Tá? Então, por definição, eu não vou entrar nesse nível de detalhe, mas só para vocês saberem que existe, né? Contraste é uma relação que a gente, por definição, diz que é multinuclear. Ela não tem satélite. Todo mundo é igualmente importante dentro dela. Tá bom? Essas 2 coisas juntas são satélite da relação de causa. Elas são menos importantes do que o núcleo, que é a loucura do cara. Então, na leitura que eu fiz aqui, isso aqui pode estar dentro de um texto maior, né? Eu cheguei à conclusão que a loucura dele é mais importante naquele texto que eu li. Então, esse segmento aqui é nuclear, da relação de causa, e esses 2 aqui que estão embaixo, à esquerda, são o satélite da relação. Pronto, gente, acabamos de fazer uma análise retórica completa de um texto. Isso é RST. Tá? Idealmente falando, né? Em nível de ideia. Vocês vão ver a problemática que existe ao fazer isso para textos maiores daqui a pouquinho. Mas em termos de conceito de ideia, a nossa análise RST está completa. Tá? Onde é que surgem as dúvidas? Quais são os desafios? O primeiro é esse que eu falei, é a subjetividade, né? A interpretação aberta de um trecho de texto. O segundo é quem são os segmentos? Então vai depender aí de como é que a gente segmenta esse texto para fazer a análise. Depois, quais são as relações apropriadas? Essa é uma das coisas mais difíceis.
a gente afinar o nosso cérebro para perceber as relações que acontecem, nesse caso aqui é óbvio, né? Mas vocês vão ver que tem casos em que isso não é nada óbvio. Depois, qual é o cara mais importante? Quem é o núcleo, quem é o satélite? Tá bom? Então, a gente vai passar daqui a pouquinho por esses desafios. Todas essas relações têm definições, como eu vou mostrar para vocês. Então, é importante ter bastante atenção quando a gente faz isso. E, em geral, a gente vai melhorando com a prática. Então, quanto mais você pratica uma análise RST, melhor a gente fica. Tá? Vamos lá, fazer uma dúvida para pausas. Oh, meu Deus. Olha eu já. Discurso incoerente, fazendo uma pausa para dúvidas. Querem perguntar alguma coisa até aqui? Querem comentar alguma coisa? Eu estou de olho aqui para ver se surge algum comentário. Ele está piscando aqui para mim o tempo todo. Sem dúvidas até agora? Podemos seguir? Eu não estou vendo o chat, tá, gente? Então, se vocês tiverem dúvida, coloquem no QIA, como o Tony falou, que aí aparece para mim. Tá bom? Então, vamos lá. Então, esse daqui, por exemplo, eu já coloquei uma interface que a gente usa para fazer análise RST em outro formato, que é o formato clássico. A gente pode usar aquele formato arbóreo, como eu mostrei para vocês, como a gente fazia na análise sintática, mas a gente pode usar esse formato de setinha também. Tá? Então, por exemplo, aqui o satélite aponta para o núcleo. Então, se vocês olharem esse primeiro pedacinho aqui do texto, vou ler com vocês. Tá? Ó, segmento 1. Este projeto de pesquisa resultará de uma ferramenta de monitoramento de dispositivo. Esse é um segmento. Tá? Segmento 2. Utilizando computação pervasiva e agentes inteligentes. Aí tem uma relação de means, né, de meio. O que vai ser usado para fazer esse projeto. Tá? Então, o segmento 2 aponta para o 1, significa que o 2 é o satélite da relação, e o cara apontado é o núcleo. Tá? O núcleo, além de ser marcado pela ponta da seta, ele também é marcado por essa barrinha vertical que vocês veem em cima do segmento aqui. Então, todo segmento tem uma barrinha horizontal em cima dele, e o núcleo é destacado com uma barrinha vertical. Tá bom? Só para vocês entenderem a notação alternativa, daqui a pouco, quando a gente for praticar, vocês vão perceber que essa notação, esse estilo de notação que é mostrado na tela da interface. Tá? Então, quais são as relações que a RST classicamente previu? Então, vamos lá. Vou passar rapidamente por elas, só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, existem as relações de causa, e aí tem um conjunto grande. Né? Você pode ter a causa volitiva ou voluntária. Então, por exemplo, pensando em vilão de novela, né? Fulano empurrou o Beltrano da escada para matá-lo. Então ele quis causar a morte da pessoa voluntariamente, foi vontade da pessoa, é volitivo, né? Como a gente traduz nessa área. Você tem a outra parte da causa, que é o resultado. O que muda de uma para outra? Só quem é o núcleo. Em uma delas, a coisa causada é o núcleo, na outra, o que causou é o núcleo. Você tem as contrapartes que são não volitivas. Então, choveu, o chão está molhado. Puxa, a chuva não tem intenção de molhar, né? O nosso entendimento do mundo, a física ainda nos diz que a chuva não tem essa consciência de fazer a coisa de propósito. Tá? Propósito. Então, eu estudei para ficar expert em um assunto. Então, uma relação de propósito, tá? Consciente também. Relação de evidência, de justificativa. Então, eu quero justificar um ponto de vista, né? Eu quero ensinar você a trocar o pneu. Então, é uma relação de enablement. Eu quero motivar você a parar de fumar. Uma relação de motivation. Então, os nomes são bem autoexplicativos, né? Concessão, antítese, condição, por outro lado, né? Otherwise, interpretação, avaliação, restatement, né? Então, você reafirma com outras palavras, reiteração, né? Sumarização, summary, você resume aí o conteúdo do texto. Tá? E tem outras também, né? Então, background, circunstância, contraste, elaboração, sequência temporal aqui. Eu subi na bicicleta, caí e quebrei o braço. Então, tem uma sequência temporal entre os fatos. Tá?
Então, vejam, a RST teve esse mérito, ela conseguiu fazer um conjunto de relações que eram capazes de representar quase qualquer coisa. Tá? Esse conjunto variou bastante com o tempo. Vou mostrar alguns conjuntos para vocês daqui a pouco, na própria ferramenta, quando a gente for anotar. Teve gente que chegou a ter mais de 100 relações, teve gente que tem um conjunto enxuto de meia dúzia, aí depende muito do que a gente quer fazer com aquilo. Tá? Se aquilo é um estudo mais linguístico, se é uma coisa aplicada computacionalmente falando, né? E você só precisa de algumas relações, você pode generalizá-las. Tem gente que trabalha só com esses nomes de grupo, né? Então basta saber que é uma relação desse grupo, não precisa saber exatamente qual é. Tá? Então vai ter bastante variação aí. E aí começam os desafios, né? Então vamos lá. Isso aqui é uma coisa que os linguistas adoram discutir. Por exemplo, se você olhar o conjunto de relações da RST, a gente percebe coisas muito variadas lá dentro. Vou dar um exemplo para vocês. Olha. Quando eu digo assim, quando eu digo algo que tem uma relação de justify, então eu digo assim para vocês. Olha, o livro do Tony é muito bom. Estou fazendo marketing aqui, hein, Tony? Minha intenção é convencê-lo a editar mais cópias desse livro. Agora sim. O livro do Tony é muito bom. Vocês concordam que fica melhor se eu convencê-los disso, né? Então eu digo assim, é muito bom porque ele ensina toda a história da linguística de corpos, ele fala de métodos de trabalho. Então o que eu estou fazendo? Eu estou justificando a minha fala. Tá? Existe uma relação aí entre os dois segmentos de texto, entre o meu elogio e a minha justificativa da fala, que está tentando convencê-los de alguma coisa. Então, essa relação entre esses segmentos, a gente diz que é uma relação de natureza intencional. Ela quer mudar a convicção de quem está ouvindo. Tá? Por outro lado, quando eu digo assim, o banco foi assaltado, levaram R$1 milhão. Eu estou só informando, eu não estou tentando convencê-los de nada, nesse caso, tá? Nesse contexto em particular. Isso é uma relação informativa, ela não tem intenção de convencer o ouvinte de nada. Tá? Então, essa é a primeira distinção que surge dentro dessas relações. Então, tem gente que fala assim que é uma relação informativa. Se ela não está tentando convencer o leitor de nada, ela não é discursiva, ela é semântica puramente. Ela está lidando com fatos. Tá? Aí vem mais gente e diz assim, poxa, mas se está relacionando pedaços de um texto, mesmo sendo semântica, ela também é discursiva. Então, isso é uma briga enorme. As pessoas discutem bastante na literatura qual é a real natureza dessas relações, porque a RST mistura elas. E essa mistura aumentou depois. Vocês vão ver nos nossos exemplos logo. Outros autores chegaram e criaram outras relações. Por quê, gente? Porque quando a gente escreve nossos textos, a gente faz umas coisas muito malucas. Por exemplo, o ser humano inventou a tal da relação encaixada, né? Da oração relativa. Como é que se coloca uma oração relativa numa árvore RST, numa estrutura RST? Então você precisa de outras relações, de outras naturezas para encaixar esse tipo de coisa. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Essa discussão existe. Então vejam como não é um tópico fechado com os problemas resolvidos, né? E isso gera contradições. Eu vou dar um exemplo clássico também, uma contradição clássica para vocês. Então leia esse trecho de texto aqui, ó. Vou traduzir para vocês, tá? Ó, George Bush apoia grandes negócios, tá? Esse é um segmento. O outro é certeza que ele vai vetar a proposta tal. Aí tem o número da proposta aí, 1711. E aí a gente pergunta, qual é a relação que existe entre esses dois segmentos? Então tem gente que vai dizer que isso é uma causa. Então, como ele suporta grandes negócios, porque ele suporta grandes negócios, ele vai vetar tal proposta. Então, existe uma causa. Tá? Ou não, pode não ser causa, mas o segundo segmento pode estar, na verdade, estar evidenciando que ele suporta grandes negócios. Perceberam a inversão de raciocínio? Eu não estou dizendo que suportar grandes negócios causa o veto. Eu estou dizendo que o veto evidencia uma posição do George Bush. Esse é o exemplo clássico que todo mundo mostra. Qual relação está certa? Uma é informativa, ela não quer convencer a gente de nada, só está contando um fato para a gente. A outra está tentando te convencer de alguma coisa, essa de evidência. Ela está tentando te mostrar que o George Bush apoia grandes negócios. Então existe uma convicção aqui por trás, uma relação intencional.
O que a gente faz nesse caso? Então, a RST, ela previa isso. Ela falava, olha, você pode ter mais de uma relação possível entre segmentos, mas vai ter uma que se destaca. Tá? Essa que se destaca é a que você escolhe. Nesse caso aqui, qual se destaca? Sinceramente, não sei. Precisaria ler o texto todo aí para a gente entender de onde o contexto, de que contexto isso foi tirado, né? Para a gente conseguir definir. Então, essa é uma dificuldade com a RST. Olha a outra. Então, como eu falei para vocês, né, a gente criou, por exemplo, na nossa linguagem, não a gente, né, em si, mas na evolução da linguagem aí, a gente criou as orações encaixadas, né? Então, por exemplo, uma oração relativa, ela está encaixada, né? O Tony, que tem um ótimo livro, é professor em São Paulo. Poxa, olha o que aconteceu. Tem dois segmentos aí. O Tony é professor em São Paulo e o outro segmento é o Tony tem um ótimo livro. Só que na hora de escrever, eu encaixei uma dentro da outra. Tá? Quem gosta da linguística aí, e de novo, vou abusar dos meus parcos conhecimentos linguísticos, né? Eu tenho uma relação hipotática entre essas orações, né? Como é que a gente faz isso na RST? Se o segmento foi quebrado no meio, o Tony ficou de um lado e o professor de São Paulo do outro lado. A RST não tinha como juntar pedaços, né? Ela tinha essas relações intencionais, semânticas, informativas. Mas como é que ela juntava cacos de um texto, pedaços de um texto? Então vieram outros autores e falaram assim: vou criar uma relação sem significado. Vou criar uma relação que só junta pedaços de um texto. Tá? Então são as relações estruturais. Então estou dando alguns exemplos para vocês, gente, mas a área continua evoluindo, as pessoas continuam crescendo isso. Veja um exemplo, olha. PLN, abre parênteses, também chamado linguística computacional. Olha como esse exemplo é clássico, tá? Tem até trema. Trema que não existe já faz anos para a gente. É uma grande área de pesquisa. Vocês concordam comigo que o segmento, na verdade, está quebrado no meio? Surgiu um parênteses aqui entre o sujeito e o predicado? Tá? Como é que eu represento isso? Então, entraram na jogada duas relações estruturais. Uma que as pessoas chamam de parentética. A gente até tem essa palavra em português, né? Então, que relaciona o parênteses com a quem ele se refere. E outra que chama semi-unity, também sem significado discursivo, mas que faz a função de juntar os cacos. Então, pega esse sujeito aqui e pega esse restinho, o predicado nominal, e junta e fala, ok, esses caras aqui que eu juntei são um segmento só. Todos eles fazem parte dessa relação elaboration. Tá? Vejam, sem esses artifícios, a nossa análise RST podia ficar fragmentada. Eu podia não conseguir compor essa árvore RST. Tá? Então foi assim que as coisas foram evoluindo. Bom, a RST, gente, definiu formalmente as relações. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, como é que você lê um texto e acha qual é a relação entre eles? Existe uma listagem de relações com as definições. Cada definição de relação fala do que tem que ter no núcleo, do que tem que ter no satélite, como eles funcionam juntos e o efeito da relação. Então, vou dar um exemplo, olha lá, da Justify. Então, vou ler com vocês, tá? Então, eu já falei para vocês, né? O Justify, a relação Justify, ela deixa o escritor justificar o seu ponto de vista, alguma coisa que ele disse. Então, restrições sobre o segmento que você acha que é núcleo. Tá? Não há. Não tem nenhuma restrição. Nem sobre o satélite. Quando você olha o núcleo e o satélite juntos, então, vou recuperar meu exemplo. Eu disse lá, o livro do Tony é muito bom. Aí eu justifico. Ele conta a história da área, ele ensina a trabalhar com corpos e assim por diante. Tá? Então, a informação de que o livro é bom é o núcleo. A explicação do porquê que ele é bom é o satélite. Tá? Então, olha lá, quando eu leio os dois juntos, o que isso aqui me diz? A compreensão do satélite pelo leitor aumenta sua prontidão para aceitar o direito do escritor de apresentar o núcleo. Ou seja, quando eu justifiquei por que eu gosto do livro, eu aumentei a prontidão de vocês para aceitar a minha ideia. Aceitar o meu direito de expor aquilo lá. Tá? E o efeito, muitas vezes, é só uma reescrita da restrição de núcleo e satélite. Né? O efeito da relação, depois que o usuário leu isso, ele aumentou a prontidão dele de aceitar o que eu disse. Tá? Relação de causa. Então, restrição sobre o núcleo. Apresenta uma ação volitiva.
Aqui é uma causa voluntária, né? Ou uma situação que poderia surgir de uma ação volitiva. Então, eu empurrei fulano da escada, sei lá, para matá-lo, né? Satélite não tem nenhuma restrição. Olha o efeito. O leitor reconhece que a situação apresentada no satélite é uma causa da ação apresentada no núcleo. Então aí vocês pensam, poxa, professor, mas tá fácil, né? É bastante intuitivo. Poxa, uma causa, a gente sabe o que é causa e efeito. Justificativa, a gente sabe o que é justificativa, né? A maioria das relações da RST, gente, são bem intuitivas, tá? Daqui a pouquinho no nosso exercício, a gente vai trabalhar justamente usando a nossa intuição para montar um texto. Mas olha, vou mostrar, tem algumas que são de trincar a alma. Tá? Vejam essa, concessão. A concessão é quando eu digo assim, embora estivesse chovendo, eu fui para a escola. Então, apesar da chuva, eu fiz uma concessão, né? Eu fui para a aula. Tá? Olhem a definição disso. O núcleo. O núcleo é eu ter ido para a aula. Tá? Então, apesar do satélite, acontece um núcleo. O núcleo. O escritor julga o núcleo válido. Então, o fato de eu ir para a aula é algo válido de ser dito. O satélite. Apesar de estar chovendo, o escritor não afirma que o satélite pode não ser válido. Pronto. Para minha cabeça de computeiro, 2 nãos na mesma frase eu já não entendo. Tá? Tô brincando, tô exagerando a situação um pouquinho. O que significa não afirmar que algo pode não ser válido? Veja, é difícil isso, né? E essa não é a única que é desse jeito. Existe uma família de relações de oposição que são muito... A escrita delas é muito parecida. E aí começam as dificuldades de novo com o RST. Tá? Olha lá, quando eu leio o núcleo e o satélite junto, o escritor mostra uma incompatibilidade aparente ou em potencial entre o núcleo e o satélite. Por que incompatibilidade aparente? Porque, veja, se está chovendo, teoricamente, ir para a aula com chuva pode ser incompatível, né? Eu tenho que ficar em casa. Sei lá. Esse exemplo talvez não seja o mais claro para isso. Apesar de estarmos em tempos de Covid, eu fui para a aula. Aí a incompatibilidade é mais clara, né? Então, teoricamente, se estamos em tempo de Covid, a ideia é que eu ficasse em casa. Mas eu fui para a aula. Então, o reconhecimento da compatibilidade, ou seja, perceber que eu podia, sim, ir para a aula apesar da Covid, melhora a aceitação pelo leitor. Difícil, né, gente? Então, tem um punhado de relações da RST que tem definições que você olha para aquilo e fala, Jesus, a gente fica até religioso, católico, ortodoxo nessa hora, né? A gente clama pela ajuda de Jesus aí para interpretar algumas relações. Tá? Às vezes você vê o nome delas e fala, isso é fácil, mas quando você lê a definição, eu vou dar alguns exemplos. Vamos lá. A fim de passar no vestibular de medicina, então esse aqui é um segmento, eu estou numerando eles, tá? Esse aqui é o segmento 1. Carla se dedicou aos estudos durante o ano todo. Esse aqui é o segmento 2. Então tem uma ideia completa aí em cada segmento, tá? Existe uma relação de propósito entre elas. Então, ó, purpose. Tá? Eu não vou ficar mostrando a definição de todas elas, a gente vai usar a nossa intuição, porque o nosso tempo é curto, não dá para a gente ficar exaustivamente mostrando cada uma, tá? Então, o segmento 1 é o satélite, o mais importante é que Carla se dedicou aos estudos, na minha interpretação de onde essa frase aconteceu. Tá? A menina caiu da bicicleta, esse é um segmento, ideia completa. A menina quebrou o braço, então vejam, a menina aqui está elíptica, tá? Mas não tem problema, é um sujeito oculto aqui, né? É outro segmento. Foi levada para o hospital, outro segmento. Existe uma sequência de fatos aqui, uma sequência temporal, inclusive, né? Todos são núcleo, é uma relação multinuclear, numa sequência de fatos, teoricamente todos têm a mesma importância. Tá bom? Então, essa relação, por definição, é multinuclear. Então, quando a gente vai fazer esse contexto todo, a gente vai ter que lidar com todas essas questões, né? Quais são os segmentos? São as orações, são os parágrafos? Quem é núcleo, quem é satélite? Como é que eu escolho entre as relações que são muito parecidas, às vezes, tá? Como é que eu monto aquela árvore com as relações todas? Então, tem gente aqui, por exemplo, que diz que a estrutura retórica de um texto não devia nem ser uma árvore, devia ser um grafo. Então, para quem conhece um pouquinho das estruturas, né? O grafo é uma árvore em que você pode fazer qualquer coisa. Tá? É como se você rompesse as barreiras da árvore.
Então, imagine comigo uma árvore genealógica. Teoricamente, um pai e uma mãe têm filhos, tá? Mas um filho só tem um pai ou só tem uma mãe na árvore genealógica tradicional. Se isso fosse um grafo, eu podia ter várias mães, vários pais, eu podia ser filho do meu irmão. Num grafo você pode conectar as coisas de qualquer jeito, tá? Você se liberta das amarras da árvore. Então tem gente que diz que uma análise retórica devia ser desse jeito, tá? Então tudo isso hoje são questões que a gente vai ter que decidir. Então veja, olha uma estrutura clássica também bonitinha, né? Olha como é que a gente representa. Então, ó, Darwin, como era um geologista, né? Então esse aqui era o título, né? Ele tendia a ver o mundo como um biólogo. Ele tendia a ser visto como um biólogo. Existia uma relação de concessão. E olha o que acontece aqui, ó. Vários segmentos, 3, 4, 5, eles podem se relacionar aos dois primeiros. Tá? Então veja, eu posso encadear essas coisas numa representação que eu faço. Tá? E a RST, para ajudar a controlar um pouco essa análise, para a gente não ficar totalmente perdido, ela coloca umas regrinhas. Ela diz assim, olha, o satélite é só de um segmento, é só de um núcleo. Você não pode compartilhar satélites. Tá? Os segmentos não podem ter sobreposição. E assim por diante. Então eu vou ter sempre esses desenhos. Olha lá, uma relação de circunstância, um satélite aponta para o núcleo. Quando for multinuclear, a gente desenha dessa forma. Então ela até propôs a forma de desenhar. Quando é multinuclear, olha, você pode ter um monte de gente ligada na mesma relação de sequência. Estou só ilustrando, isso daqui não é tão importante para a gente, é só para vocês verem o que a gente vai encontrar. Tá? Alguns autores, gente, tentando organizar um pouco melhor esse mundo, criaram algumas regras. Então, por exemplo, teve um pessoal bem famoso, também lá do mesmo instituto que criou a RST, lá na Califórnia, que propôs regras para a gente segmentar um texto, para achar os segmentos a relacionar. Então, eles falaram assim, toda oração principal deve ser um segmento. As orações com marcador discursivo forte, porque, apesar, conforme, também devem ser um segmento próprio. Tá? Orações coordenadas também podem ser segmentos. Orações subordinadas, substantivas e objetivos, olha a influência da sintaxe no discurso. Veja que interessante isso. Essas daqui não podem ser segmentos. Porque elas por si só, elas estão complementando outra ideia. Né? Se você tirá-las do outro segmento, o segmento que incluía elas fica incompleto. Então teve muita gente que trabalhou com esse tipo de coisa. Aqui são alguns exemplos. Tá? Outro pessoal veio assim e falou, olha, poxa, se você pegar um texto grande, é muito difícil ficar fazendo essa análise refinada. Então deram uma dica, falaram assim, comece representando, analisando as orações dentro de uma frase. Depois, relacione as frases dentro de um parágrafo. E depois os parágrafos adjacentes. É assim que a gente vai fazer daqui a pouco. Daqui a pouco não, agora, né? Olha lá. Prática. Então vamos sentir um pouco o drama de fazer isso? Eu selecionei, gente, 2 textos para a gente poder fazer. Tá? Um bem pequenininho e um pouquinho maior, só para vocês verem as dificuldades e os desafios que existem. Então vamos lá, eu tinha passado para vocês um link da ferramenta que a gente vai usar para anotação. Então é esse daqui, a ferramenta é a ferramenta clássica que quase todo mundo usa na área. Hoje já surgiram outras que dá para usar, mas essa daqui é a mais famosa. Chama RST Tool, que talvez vocês já tenham tido chance de baixar, tá? Tem para Windows, tem para Mac, quem usa Linux tem também, tá? E aqui eu vou ter esse link em que eu coloquei 2 textos para vocês baixarem para a gente testar. Eu vou colocar esse link no chat para vocês, um segundinho só, deixa eu ver. Só para vocês conseguirem baixar. Chat, vamos lá. Veja se vocês conseguem pegar, por favor, aí. Se todo mundo enxergou o link que eu coloquei. Então, é uma pastinha compactada que tem 2 arquivos TXT. Tá? Eu vou abri-los aqui, vou fazer com vocês passo a passo o processo, só para vocês verem como é que se trabalha nessa área. Tá? ARST, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, essa daqui é a página
que vocês têm a instalação. É isso que é o que eu passei por e-mail, que está no link que o Tony compartilhou com vocês. Vocês pegam esse primeiro arquivo aqui, ele é um executável. Quando você executa ele, na verdade, ele só extrai uma pastinha e dentro da pastinha tem o executável da ferramenta. Então, a instalação, na verdade, é falsa, né? Não é uma instalação de verdade, é simplesmente um descompactador aqui que já abre o executável para vocês, se vocês estiverem no Windows. No Windows ela funciona melhor, tá? No Linux e nas outras plataformas ela é bem ruinzinha de usar, mas dá para usar também. Muito bem. Vou dar 10 segundinhos só para vocês conseguirem pegar esse arquivo aí. Acho que todo mundo conseguiu acessar o chat, né? Então baixem, é um arquivo zip, tá? E já vou abrir para a gente fazer juntos. Tudo bem? Alguém não conseguiu baixar ou quer aproveitar para perguntar alguma coisa? Tiago, Oi. eu estou escrevendo no chat porque eu não tenho acesso ao Q&A. Ah, tá bom. Eu estou colocando as coisas no chat. Tá bom. Eu tô de olho aqui para ver se surge alguma coisa, mas por enquanto tá tranquilo, né? Então tá, acho que todo mundo conseguiu pegar os textos, né? Então vamos continuar. Então o primeiro texto, gente, é esse daqui, ele é bem pequenininho. Então, olha, a empresa Produtos Pirata Indústria e Comércio Limitada de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, deverá registrar este ano um crescimento de produtividade nas suas áreas comercial e industrial de 11% e 17%, respectivamente. Os ganhos são atribuídos pela diretoria da fábrica, nova filosofia e assim por diante, tá? É um texto real. Daqui a pouquinho eu conto de onde eu peguei esses textos. A gente tem uma base grande de textos já anotado com RST para o português. Eu peguei alguns de lá só para a gente treinar aqui. Então eu vou fazer exatamente o processo que a gente faria se nós fôssemos analistas RST trabalhando com isso, tá? Então eu vou sair daqui dos meus slides. Então vocês podem ver aqui na minha área de trabalho, tem essa pastinha aqui da RST Tool, tá? É simplesmente aquele arquivo executável que eu executei e descompactou isso. Então, ó, quando eu abro, tem um monte de arquivo lá dentro, tá? Mas tem um aqui, ó, rsttool.executável. É esse aqui, vou dar 2 cliques nele e vou abrir. Tá? Ele pergunta se eu quero associar as extensões RS2 e RS3 com o aplicativo. Não, vou colocar não, tá? Vocês podem, se quiser, colocar sim aí, vou colocar não. Então, essa daqui é a interface inicial da RST Tool. Então, vejam, olha, é muito interessante isso, né, gente? Olha como as coisas ficam anacrônicas, ficam obsoletas. É uma interface antiga. Hoje, dificilmente a gente encontra uma interface com essa cara, né? Então, a marca do tempo nessa interface está bem forte. Surgiu recentemente uma outra interface que substituiu essa, só que ela é online. Você tem que criar conta para usar, então dá um pouquinho de trabalho. Então, a gente continua usando essa daqui, apesar dela ter uma cara bem anacrônica, tá? Até as cores, né? Veja, verde no laranja é uma coisa que a gente já aprendeu na computação e nas artes aí, que fica esquisito de fazer, tá? Bom, numa outra pastinha, que é a que vocês pegaram, eu tenho meus dois textos, texto 1 e texto 2. Ó. Texto 1, TXT. É o texto puro. Tá? Então, estou mostrando para vocês, não tem anotação nenhuma. Então, vamos lá, vamos começar o processo. Então, ó, import text file. Tá? Então, importar um arquivo texto. Então, vocês vão ver que surge aí uma interface super moderna, tá? Com cores super apropriadas. E aí aparece um campo para eu pegar lá, ó, text file, locate. Então, eu vou lá no locate e vou na minha área de trabalho, na minha pastinha onde estava
o meu texto, tá? Ó, texto1.txt. Aí vocês podem fazer a mesma coisa aí para acompanhar comigo. Codificação. A codificação padrão aí do Windows é esse UTF-8. Tá? Então mudem aí para UTF-8. Se vocês não mudarem, não vai acontecer nada. Ele só vai perder acento, cedilha, umas coisas assim. Tá? Para ele não perder os detalhes, os diacríticos aí do texto, mudem para UTF-8. Tá? E na última caixinha ele fala assim, que relações você quer usar? Você quer começar com as relações do zero, aí a gente tem que incluir uma manualmente. Ou você quer começar com um conjunto pronto? Um conjunto mestre, né? Eu vou começar com um conjunto mestre, ó. Então eu cliquei aqui no Use Master, tá? E vou lá no Locate. Quando eu clico no Locate, ele me mostra os conjuntos que ele tem. Então a ferramenta já vem com 6 conjuntos prontos. Eu vou pegar o primeiro aqui, ó, Classic Manny Thompson, Classic MT. Tá? Então vocês podem pegar o primeiro, tá bom? Então vamos lá, vejam se todos conseguiram chegar onde eu tô. É, Gabriel, as cores são feias mesmo, né? Então tá bom. Então acho que tá todo mundo comigo, né? Importar. Até a fonte, né, é antiga. Então eu cliquei em importar. Aí ele fala assim, ó, estou lendo o texto como UTF-8, ok, foi o que eu escolhi, tá? Então todo mundo deve estar vendo uma interface parecida com essa. Eu sei, viu, gente, que tem uma, dependendo do sistema que vocês estão usando, as interfaces são levemente diferentes, mas a gente vai caminhando juntos aqui, vocês vão se localizando. Eu vou aumentar um pouco a fonte para vocês enxergarem melhor. Então lá no Options, tem lá um Appearance Options, tá? Eu vou pôr aqui fonte 16. Acho que vocês veem melhor agora meu texto, tá? Então aqui aparece o texto todo. Eu não fiz nada ainda. Tá do jeitinho que estava no meu arquivo TXT. Eu não segmentei, não pus relação, tá? E aí eu vou ter que usar esse menuzinho à esquerda para segmentar, tá? E depois o menuzinho em cima aqui para começar a trabalhar com o texto. Então vejam, ó, tem aqui modo segmentar. Tá vendo? Cliquei no botãozão segmente. Façam isso também. Antes estava no botão edit. Então se eu quisesse escrever alguma coisa aqui, eu conseguia. Quando eu coloco no segmente, eu não posso escrever, eu só posso segmentar. Como é que eu segmento? Vocês devem ter visto que o mouse mudou, né? Ele ficou aí uma setinha diferente. Eu clico onde eu quero segmentar. Então vamos lá. Eu vou lendo o texto com vocês. Deixa eu ver se eu consigo só arrastar isso daqui. Eu vou lendo o texto com vocês e vou segmentando do jeito que eu acho que deve ser na minha análise, de acordo com a minha interpretação. Se vocês quiserem fazer diferente, podem fazer. Vai dar certo no fim, tá? Então, a empresa Produtos Pirata Indústria e Comércio Limitada de Contagem, aí apareceu um parênteses. Eu vou separar esse parênteses. A gente já viu isso, né? A relação de parênteses. Eu clico antes do parênteses, estão vendo que apareceu uma coisinha verde aqui, né? E clico depois. Tá? E vou continuar. Deverá registrar este ano um crescimento de produtividade nas suas áreas comercial e industrial de 11% e 17% respectivamente. Tá bom? Aí, terminou a primeira frase, eu vou segmentar no fim da primeira frase também. Vamos lá. Os ganhos são atribuídos pela diretoria da fábrica à nova filosofia que vem sendo implantada na empresa desde outubro do ano passado. Quando a Pirata se iniciou no programa Sebrae, tal. Bom, esse quando a Pirata se iniciou no programa Sebrae é uma ideia completa, né? Eu vou separar também, ó. Vou criar um segmento aqui. Tá? Então, vamos supor que eu fiquei feliz com essa segmentação. Então, eu vou mudar de modo agora. Eu estava nesse primeiro botãozão texto. Eu vou clicar agora nesse segundo botãozão estruturador, structure. Vocês estão vendo aí, tá? Cliquem comigo lá, ó. O que ele mostra? Ele mostra os 5 segmentos que eu criei. Então, todo lugar que eu cliquei e criei, ele colocou aqui. Aí eu olho isso e falo assim, puxa, mas eu cometi um erro. Eu não queria separar o parênteses na minha análise. Então você pode voltar, vou voltar lá no primeiro botãozão texto, ó. E eu vou desclicar
no parênteses. É só passar o mouse em cima, ó, ele vira um X, super moderno, né? E aí eu apago o segmento em volta do parênteses. Vou de novo no estruturador. Olha lá, o parênteses ficou incorporado agora ao primeiro segmento e diminuiu o número de segmentos. Tá? Aí eu falo, não, eu quero sim, eu decido, eu quero usar uma relação de parentético. Então vou lá, estão vendo? Eu estou fazendo de propósito, para vocês verem que vocês podem ir e voltar na análise, a gente vai mudando de ideia, né? Eu vou fazer mais uma coisa que muita gente não gosta de fazer. Olha lá, os ganhos são atribuídos pela diretoria da fábrica, a nova filosofia, e aí vem uma oração relativa, né? E aí vocês linguistas me ajudam, que se eu não me engano é restritiva. Então, que vem sendo implantado na empresa desde outubro do ano passado. Então, separei também essa relação relativa em um novo segmento. Olha lá, vou lá no estruturador de novo, vocês vão ver que surgiu um novo segmento aqui, ó. Tá bom? Então, vocês podem ir e vir entre os dois botõezões aqui de texto e estruturador até a segmentação ficar do jeito que vocês querem. Se vocês mudarem de ideia, vocês voltam lá e desfazem a segmentação. Se quiser segmentar mais, volta lá e clica em mais segmentos e assim por diante. Tá? Muito bem. Chegou num consenso de quais são os seus segmentos, é hora de começar a colocar relação. Tá? Então, a primeira delas é fácil, né? Tem um parênteses aqui, é uma relação sem significado discursivo, ela é estrutural, ela é só para ligar pedaços. Então, o que aconteceu? Olha lá, a empresa Produtos Pirata é o sujeito do terceiro segmento, deverá registrar este ano. Esse parênteses ficou no meio, né? Então, eu vou ter que ligar ele com uma relação de parentética e depois eu vou ter que ligar o sujeito com o seu predicado, dizendo que é uma única unidade. Cliquem no botãozão Relations, só para a gente ver que relações a gente tem. Então, vocês vão ver aqui que aqui, se eu não me engano, são as 23 relações originais da RST. As relações originais não tinham relações estruturais dentro delas. Eu vou ter que adicionar. Tá? Podem ver aí, por exemplo, não tem parentético no conjunto. Então, ó, tá um botãozinho aqui, mononuclear, então é uma relação que não é multinuclear, ela tem um núcleo e um satélite, o parentético é desse tipo. Eu vou vir aqui no Add Relation. Aparece uma telinha minúscula, vocês estão vendo aí, eu vou escrever o nome da relação. Parentetical. Tá? Ok. Ela aparece no fim da lista. Eu também vou ter que ligar os fragmentos. E aí a proposta que existe na área é de usar aquela relação semi-unit, de mesma unidade. A semi-unit, como ela liga fragmentos, nenhum deles é mais importante do que o outro. São pedaços da mesma frase. Ela é multinuclear. Então eu clico no botãozão multinuclear. Olha lá, tem 5 previstas. Eu vou colocar mais uma. Add relation. Semi-unit. Ok, ela apareceu lá também. Tá bom? Volto, olha, estava no terceiro botãozão Relations. Volto no segundo no estruturador e vou começar a ligar as coisas. Como é que eu ligo? Então, garantam que esse botãozão Link está habilitado. Tá? Aí vocês vão clicar com o mouse no parênteses e arrastar em direção ao segmento que é nuclear. Então, você vai sempre arrastar o satélite para o núcleo. Então, como eu acho que esse cara aqui é um parentético, o segundo segmento é um parentético do primeiro, o parentético é satélite, é menos importante, o primeiro é mais importante. Eu arrasto, ó, apertei o botão esquerdo, arrastei em direção ao primeiro. Quando eu solto o botão esquerdo, aparece a lista de relações. Eu vou lá embaixo e vou escolher parentético. Olha lá. Dá para ver aí que eu relacionei o cara aqui, né? Ó. E esses dois caras, eles formaram um segmento maior, né? Agora que eu liguei eles. Então eu tenho que colocar, eu venho aqui nesse botãozinho Add Span e clico no núcleo. Olha lá, liguei os dois como se eles fossem uma única unidade. Coloquei uma barrinha entre eles. Esse número aqui é o número dos segmentos. É o segmento 1 e o 2 está embaixo aqui dessa barrinha. Esse cara aqui, o 1, que agora está dentro dessa estrutura maior,
ele é o sujeito do terceiro. Eu vou ter que ligar via uma relação multinuclear, same unit, tá? Então, olha, AD multinuclear. A multinuclear é um caso à parte. Então, se for mononuclear, se tiver núcleo e satélite, basta eu arrastar o satélite em direção ao núcleo. Se for multinuclear, de novo, interface antiga, né, gente? Não era feita para ser intuitiva. A primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar no AD multinuc. Cliquei, estão vendo? Aí eu clico em uma delas. Então, eu vou clicar aqui nesse segmento que incorpora o 1 e o 2. E ele vai me pedir qual é a relação. Eu vou lá e escolho o same unit. Agora que eu fiz isso, eu posso arrastar a outra para ela. Eu pego essa outra que faz parte do same unit e arrasto em direção ao número da outra. E ele confirma, é multinúcleo que você quer? Multinúcleo, ok. Olha lá. Então, eu estou dizendo que esse primeiro pedaço forma uma única unidade com esse terceiro segmento, e o primeiro pedaço aqui tem um parentético dentro dele. Parece meio maluco, gente, mas a gente pega a prática nisso e depois faz de olho fechado essa coisa. Tá? Esse operacional de arrastar, de puxar. Tudo bem. Deixa eu ver se está todo mundo. Todo mundo está conseguindo fazer? Então tá, vocês me parem qualquer coisa, tá? Vou continuar. Então vamos lá. Os ganhos são atribuídos. Opa, desculpem, tem uma pergunta. Sim, então tá bom. Obrigado, William. Os ganhos são atribuídos pela diretoria da fábrica à nova filosofia, que vem sendo implantada na empresa desde outubro do ano passado, quando a Pirata se iniciou no programa Sebrae de qualidade. Bom, aí a gente tem que interpretar, né? Aí vem a subjetividade envolvida na RST. Então, olha, a filosofia vem sendo implantada quando a Pirata, desde outubro, quando a Pirata se iniciou no programa Sebrae. Tá? Então, que relação que pode acontecer aqui? Então, isso daqui, sintaticamente falando, deve ser uma relação adverbial, provavelmente, né? Na RST existe uma relação que chama circunstância. É a circunstância em que alguma coisa aconteceu. Então, a filosofia começou a ser implantada quando a Pirata entrou no programa Sebrae. Então, eu vou dizer que isso daqui foi a circunstância da implantação. Ó, circunstância, ó, primeira da lista. Tá? E vou juntar esses dois segmentos, ó, A de spam, clico no núcleo, para juntar numa caixinha só os dois. Tá? E vou dizer que esses dois juntos, que vem sendo implantada na empresa desde que ela entrou no programa do Sebrae, estão elaborando, estão dando detalhes dos ganhos, né, da fábrica, né? Da filosofia da fábrica, desculpa. Tá? Como é que eu faço isso? Ó, isso aqui então é o satélite desse segmento, que está elaborando esse segmento. Pego o número do segmentão, que é formado por 5 e 6, e arrasto em direção ao núcleo. Ele vai pedir a relação, eu vou dizer que é elaboration. E aí eu vou pôr um span em cima dele. Perceberam o que eu fiz, gente? Eu fui fazendo daquele jeito que eu falei que eu ia fazer, né? Primeiro eu relacionei as orações dentro de cada frase. E aí eu fiquei com duas frases aqui. A primeira de 1 a 3, tá? E a segunda frase são segmentos de 4 a 6. Tá? Aí eu leio isso aqui e falo assim, puxa, então vamos de novo. Olha, a empresa Produtos Pirata deve registrar um ano de crescimento. Tá? Os ganhos são atribuídos à nova filosofia da fábrica. Eu posso interpretar que a segunda frase está dando mais detalhes sobre por que teve esse ganho. Por que a empresa está crescendo. Tá? Eu posso dizer, por exemplo, então, ó, que isso daqui é tudo mais elaboração da primeira sentença. Então, ó, clico no número do segundo segmento maior agora e arrasto para o primeiro. Vou dizer que não é multinuclear e é uma elaboração. E aí, de novo, eu vou ter que colocar um span em cima deles todos para fechar o texto todo. Então, a análise completa inclui do segmento 1 ao 6, tem que incluir todos os segmentos. E minha árvore retórica está montada. Uma coisa muito interessante, gente, que acontece em RST
é que os diferentes gêneros textuais têm estruturas muito típicas. Então, é muito comum, por exemplo, em texto jornalístico, os parágrafos seguintes elaborarem o primeiro parágrafo. É bem essa estrutura que a gente viu aqui. Isso é bem comum de acontecer. É muito comum em texto narrativo, né, em histórias, texto literário, você tem muita relação de sequência entre as partes do livro. Então, dependendo do gênero que você está lidando, do tipo de texto que você está lidando, você se acostuma mais ou menos com a estrutura típica dele. Tá? Pronto, gente, a nossa análise está feita. E isso é uma análise RST completa. Tá? Vamos lá. Então, a Morgana pergunta se, como existem outras análises, outras ferramentas para fazer análise RST, se o LaTeX seria uma delas. Não, não é, Morgana. O LaTeX, infelizmente, não tem suporte para RST, tá? Então, tem duas que a gente usa bastante. Uma é essa, eu acho que essa que eu estou mostrando para vocês é a mais usada. Mas tem uma outra que chama RST Web. Eu vou mostrar para vocês. Ó, se vocês colocarem no Google RST Web, tudo junto. Primeiro link, ó, Georgetown University. Vocês caem nela, tá? Olha lá. Acho que vocês conseguem ver aí a carinha dela, né? Ela faz a mesma coisa que essa que a gente está fazendo, só que não precisa instalar ela tudo no browser, no navegador. Qual é o problema? Eu queria usá-la com vocês hoje, mas tem que criar conta para usar essa ferramenta. E aí vocês não conseguem salvar o arquivo do jeito que a gente vai salvar aqui, tá? Aí achei que não valia a pena o esforço. Tá? Mas existem essas duas alternativas. Infelizmente, o LaTeX ainda não tem suporte para esse tipo de análise. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Então, muito bem. Vamos supor que a gente ficou feliz com essa análise. O que é raro, tá? Depois eu conto uma história para vocês. É muito raro a gente ficar completamente feliz com uma análise. Às vezes a gente simplesmente aceita algumas coisas. Em processamento de linguagem natural, quando a gente faz a anotação de corpos, é muito importante a gente ter concordância na anotação. Para quê? Para aquilo ter um grau de confiabilidade. Então, por exemplo, se eu quero estudar a estrutura retórica de textos jornalísticos, não basta eu fazer um texto desse estruturado e estudar as relações que acontecem. É muito importante que a gente tenha um certo padrão ali, que esteja bem entendido o que a gente está fazendo. Então, como é que a gente trabalha? Eu faço uma análise do texto, dou o mesmo texto para outra pessoa fazer, e depois a gente compara se a gente fez igual ou diferente. Se a gente fez igual, completamente igual, majoritariamente igual, significa que o nosso entendimento da teoria é aproximado, está funcionando, tá? Se a gente fez de maneira completamente diferente, pode ser que a gente tenha entendido os fenômenos que a gente está modelando de jeito muito diferente. Então, existe um risco aí da anotação de texto que você está fazendo está errada, está inapropriada. Então, concordância é uma coisa importante. No passado remoto, a gente teve um esforço grande no meu laboratório de anotar um corpus enorme com RST, textos jornalísticos de várias fontes. Então, cada texto era anotado por 5 pessoas diferentes. E eram textos enormes, da Folha de São Paulo, do Estadão, etc. Vocês não imaginam a loucura que era, gente? Porque ninguém concordava com ninguém. E eram pessoas assim que conheciam a teoria de estruturação retórica. Tem muita coisa que varia pelo entendimento do texto, pela interpretação, e aí tudo bem, tá? Mas tem muita questãozinha que gera uma discussão danada. Então, muita gente falava assim, não pode segmentar parênteses, porque o parênteses não tem uma ideia completa. Segmento tem que ser uma ideia completa. O outro falava assim, oração encaixada, oração relativa não se segmenta, porque a oração restritiva, ela depende do cara que ela está modificando. Aí vinha outro linguista e falava assim, não, se é oração subordinada, qualquer que seja ela, você pode segmentar. É uma loucura, gente. A vida com a teoria de estruturação retórica é muito mais divertida, viu? Convido vocês a ter diversão na vida de vocês um dia. Estudem um pouquinho mais desse tema. Tem bastante desafio. Bom, terminei. O que eu faço? Então, eu vou lá em File, Save RST. Tá? Vou lá e salvo
sei lá, ó, texto 1, a extensão que ele salva é essa RS3, tá? Salvar. Pronto, salvou. Então, se vocês quiserem abrir de novo essa árvore depois, vocês conseguem. Tá? Então, vou mostrar para vocês. Esse texto que eu mostrei, gente, ele está nesse corpus que foi anotado para PST. Vamos ver se eles fizeram igual a gente. Olha lá. Então, aqui está a árvore no formato mais clássico, tá? Fizeram parecido, ó. Parentética, o semi-unit à esquerda. A segunda frase é uma elaboração da primeira. Só que aqui eu não pus os segmentos no desenho, porque ia ficar ilegível, né? Então, eu pus só os números. Tá? Então, é um texto pequeno, factível de fazer, tá? Então, são os dois jeitos aí de representar a mesma coisa, numa árvore clássica ou numa árvore com setinhas, que eu mostrei na ferramenta. Agora eu vou pegar um texto um pouquinho maior. E vai ser o nosso último, tá? Só para vocês verem a dificuldade. Também texto real, tá? Que saiu num jornal. Então, olha, uma explosão neste domingo em Pristina, capital do Kosovo, deixou 3 crianças feridas e causou estragos. Então, é um texto aí de terrorismo, de ataque, assim por diante. Tá? Então vamos lá, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos tentar estruturar esse cara. Então eu peguei um pouquinho, ele é o dobro do tamanho do outro, só para vocês verem a complexidade da coisa, como é que isso vai crescendo, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Vou começar de novo. Eu posso fechar tudo e abrir de novo, se eu quiser. Ou eu posso ir lá em File, ó, Import Text. Então, eu vou começar de novo, ó, Import Text. Ele fala, você quer salvar o conjunto de relações? Não, não vou salvar, não. Então, ele me abre aquela telinha outra vez. Eu vou lá escolher o arquivo. Então, vou lá na minha área de trabalho. Textos. E vou pegar o texto 2 agora. Então, vocês podem fazer junto comigo aí, tá? O formato ainda é o TF8. E eu ainda vou usar o mesmo conjunto de relações do clássico. Depois, se vocês quiserem abrir os outros para ver, podem abrir. Tem alguns que são enormes, tem mais de 100 relações. Tá? O maior conjunto que eu conheço, se eu não me engano, tem 114 relações. E importar. Tá? Então, estou naquele primeiro botãozão habilitado, ó, o text. Então, vocês podem ver que o texto está inteiro na minha tela. Nem é um texto tão grande, né? Se eu for no Structure, o segundo botãozão, eu ainda não segmentei. Então, veja o que acontece. Só existe um segmento na tela. Tá? Eu vou ter que segmentar, então. Então, eu volto lá no text. Ó, meu botão segment está ativado. E agora eu vou começar a clicar onde eu acho que deva ter segmento. Então, vamos lá. Uma explosão neste domingo em Pristina, capital do Kosovo, deixou 3 crianças feridas e causou estragos no prédio onde fica a sede do partido de oposição Ora, informaram policiais e testemunhas, tá? E aqui já começa, gente, um monte de discussão. Tem gente que acha que esse "e causou estragos" você poderia segmentar. Então, você teria um segmento, uma explosão, e depois causou estragos. Tem gente que fala que você não segmenta porque o sujeito desse cara causou é o mesmo do segmento anterior. Tá? Então, teoricamente, se eles estão compartilhando informação, você não pode segmentar, senão um deles fica incompleto. Então, aí, dependendo da modelagem a que você se filia, do autor a que você se filia, você vai ou não separar isso. Tá? Onde fica a sede do partido? Então, aqui é mais comum as pessoas segmentarem. Então, tem uma informação de que a sede do partido de oposição Ora fica onde, né? No prédio. Então, aqui o pronome relativo está fazendo as vezes do prédio. E informaram policiais e testemunhas. Então, veja que interessante. Policiais e testemunhas são o sujeito do verbo informar. O que eles informaram? Qual é o objeto de informar? Tudo que veio antes. Então, a gente pensaria assim, então eu não vou segmentar esse informaram policiais e testemunhas, porque vai ficar faltando um objeto, né? Mas olha como a vida é divertida. As pessoas acabaram, as tendências na área é que as pessoas acabem segmentando, separem e informaram, mesmo o objeto ficando para trás. Por quê? Porque as pessoas perceberam que é interessante você separar segmentos que tenham verbos de fala, que atribuem uma fala a alguém. Porque tem diversas aplicações de processamento de linguagem natural em que é importante você achar quem falou o quê.
Então, veja, é meio que como se a gente deturpasse um pouco a ideia da teoria, de segmentar, de identificar segmentos com ideias completas, em prol da aplicação. Aí você pergunta, pode isso? A gente pode fazer o que a gente quer, né? Deturpou, a gente tem noção de que deturpou a ideia da teoria, mas se a aplicação pede isso, é possível fazer, tá? Então, eu vou deixar. Só para a gente ver como é que fica, tá? Então, esse cara aqui era o primeiro parágrafo. Tem 4 parágrafos o texto. Então, eu vou parar a segmentação por enquanto e vou estruturar só o primeiro parágrafo, tá? Deixa eu pôr o fim aqui, ó. Informaram policiais e testemunhas, fim, tá? Fiz uma quebra aqui no fim. Então, eu vou lá no estruturador de novo, no segundo botãozão. Então, vocês podem ver que os 3 primeiros segmentos estão separados e o resto do texto está no último aqui. Depois eu volto para ele. Tá? Então, eu vou indo e vindo só para vocês verem que funciona. Então, vamos relacionar esses 3 caras. Uma explosão neste domingo em Pristina, capital do Kosovo, deixou 3 crianças feridas e causou estragos no prédio. Que prédio, né? Onde fica a sede do partido de oposição. Veja, está dando detalhes do prédio. Então, isso daqui pode ser, por exemplo, uma elaboração do prédio. Então, ó, botão link ativado, vou clicar no onde e vou arrastar para o primeiro segmento. Vou dizer que é uma elaboração. Tá? E vou unir os 2 segmentos colocando uma barrinha em cima. Então, cliquei lá no add spam e cliquei no núcleo, a barrinha aparece. Informaram policiais e testemunhas. Então, foi criada uma relação, também de natureza estrutural, para ligar quem diz o que com quem. Tá? Essa relação chama attribution, é uma relação de atribuição de fala, pensamento, expressão a alguém. Ela não é do conjunto original da RST, então eu vou ter que adicioná-la. Eu vou lá no meu botãozão Relations, ela é mononuclear, então eu clico no mononuclear e vou Add Relation. Então, ó, Attribution, com 2 T's. Ok, então, vocês vejam que ela apareceu no fim. Tá? Volto no estruturador e agora eu consigo ligar. Então, em geral, quem informou é menos importante do que foi informado. Então, esse é o satélite, eu vou puxar em direção ao núcleo e vou colocar minha relação de attribution, que deve estar no fim da minha lista. E vou colocar um span sobre todos eles para ligar os 3 primeiros caras. Tá aí, o primeiro parágrafo está estruturado. O primeiro parágrafo tinha só uma frase, tá? E eu criei aí, separei as orações e liguei. Então, tem uma elaboration e uma attribution. Não acabei ainda, né? Volto lá no texto, vamos continuar. Aí vem o segundo parágrafo. Um porta-voz da polícia do país disse que, olha lá, disse, mais um verbo de fala, né? Então, o que eu faço? Eu vou segmentar. Disse que, quebra. As crianças que vivem no andar inferior ao do escritório do partido sofreram ferimentos leves por vidros estilhaçados. Puxa, olha, outra oração relativa aqui dentro, né? Então, vamos quebrar a oração relativa. E já contei para vocês que isso é polêmico. Tem gente que não gosta de quebrar isso aqui, tá? Separei, quebrei antes e depois. E no fim do parágrafo, da frase aqui, eu vou quebrar também. Vamos lá, vou no meu estruturador de novo. Ó, surgiram novos segmentos aqui. Então, esses que vivem no andar inferior referem-se às crianças. Então, isso daqui é um elaboration das crianças. Cliquei com o mouse e arrastei. Olha lá, elaboration. Vou colocar um span de novo sobre ele. Tá? Sempre que eu ligar 2 ou mais coisas, eu coloco um span em cima para formar uma unidade. Tá? Esse as crianças é o sujeito desse cara aqui, sofreram ferimentos leves. Então, eu vou ter que ligar esses 2 caras para uma semi-unit. Só que eu não salvei o meu conjunto de relações anteriores. Vocês devem se lembrar que nem me perguntou se eu queria salvar. Eu falei não, então eu vou ter que voltar lá no Relations. Eu vou colocar uma relação multinuclear. Ó, cliquei no multinuclear. Add Relation, Same e Unit. Se vocês quiserem salvar e reutilizar, vocês podem, tá? Ok, ela apareceu. Volto no estruturador. Então, semi-unit é multinuclear. Aí tem que fazer daquele jeito esquisito, né? Ativa o botão Add Multinuc e põe lá o semi-unit. E aí eu arrasto a outra em direção a ele e formou um semi-unit.
O porta-voz disse tudo isso que está na frente. Então tem uma relação de attribution. Arrasto esse cara em direção ao que foi dito. É uma relação que não é multinuclear. Vou escolher attribution lá do fim da minha lista. Olha lá, apareceu o attribution. E vou colocar um span sobre todos eles. Certo? Então, segundo parágrafo, que de novo só tem uma frase, está feito. Tá? Volto lá agora, ó. Vou deixando os parágrafos todos prontinhos, tá? Volto lá no texto. Terceiro parágrafo. Foram levadas a um hospital, mas já foram liberadas, disse Refik Morina. Tá? Então, aqui no fim da sentença tem um segmento. Disse fulano, outra atribuição. Então, vou quebrar antes. Aí tem uma fala dele. Existe uma convenção na área de que as falas a gente não quebra. Porque eu poderia, né? Olha, foram levadas ao hospital, quebra. Mas já foram liberadas. Mas como eu falei para vocês, existe uma convenção, existe um autor que falava que as falas a gente não devia quebrar. Então a gente não vou quebrar, de propósito. Tá? Segundo ele, a explosão causou grandes estragos no prédio. Tá? Então, isso daqui é mais um segmento. Tem gente que também quebraria aqui, segundo ele. Porque segundo ele tem uma coisa implícita aí de que foi dito. Né? Isso, ele disse alguma coisa. De novo, o mesmo autor que criou essa relação de atribuição falou assim que você só pode colocar relação de atribuição se o verbo de expressão, se o verbo de atribuição aparecer explicitamente. Como esse segundo ele não tem o verbo explicitamente aparecendo, ele não quebra. Tá? De novo, gente, eu não estou dizendo que isso é o certo, que é o jeito único de fazer, tá? Eu só estou apresentando essas coisas e discutindo com vocês para vocês verem as possibilidades. Então, quando vocês vão fazer uma análise desse tipo, depende muito de que autor você se filia e qual é o seu propósito com essa análise. Tá? Então, eu estou mostrando aqui opções para vocês. E aí vem a última frase, né? Eu já vou aproveitar e vou segmentar ela também. Ó. O local foi isolado e membros da força de paz liderada pelo OTAN. Então, o local foi isolado, a gente pode quebrar. É um segmento completo, tá? Membros da força de paz liderada pelo OTAN se dirigiram ao local. Tem um parentético aqui, vou quebrar ele também. Poderia não quebrar se eu não quisesse. Tá? Então, vamos lá no nosso estruturador fazer o finzinho. Então, disse fulano, foram levadas, disse fulano. Poxa, isso é um attribution, né? Ó. Então, vou ligar lá com a minha relação de attribution e vou pôr um span em cima. Aí ficou essa frase solta, segundo ele, a explosão causou grandes estragos. Tá bom. O local foi isolado. Membros da Força de Paz da OTAN. Aí tem o parênteses. Então, vamos ligar o parentético. Tá? Eu tenho que pôr o parentético. Então, vamos lá no Relações. Vou cancelar. Relações. É mononuclear. Add relation. Parentético. Tá? Volto no estruturador. Vou lá no fim. Parentético colocado. Vou colocar um span. Vou ligar o membros da força de paz com o predicado, se dirigir ao local. Como é que eu faço isso? Vou usar uma relação multinuclear de semi-unit. Tá? E aí arrasto o cara aqui. E aí, na minha interpretação, gente, existe uma sequência de fatos. A explosão causou grandes estragos, o local foi isolado e membros da força de paz foram até lá. Então, eu vou colocar uma sequência aqui. Sequência é uma relação multinuclear. Então, ó, add multinuclear, vou clicar no primeiro cara. Sequência. E vou arrastar os outros para ele, olha. Todo mundo para ele. Então, ficou uma sequência de 3 informações. Tá? Então, estou aqui, ó, 4 blocões. Como é que eu ligo esses caras, né? Então, a interpretação que eu fiz foi a seguinte. Do segundo bloco até o terceiro, são detalhes da explosão que aconteceu. Então, eu posso relacionar esses 3 caras por uma relação de elaboration em relação ao primeiro. Ou eu posso juntá-los numa lista de coisas e relacionar o primeiro por elaboration. Então, vou fazer com a lista só para vocês verem a possibilidade, tá?
Esses 3 blocos últimos aqui, então, é uma listagem de coisas sobre a explosão. Então, ó, uma relação multinuclear, vou clicar no primeiro. Ah, eu não tenho a lista aqui. Então, vou ter que adicionar a lista. Ó. Relations, A de multinuclear, tá? Relação list. Tá? Volto lá. Ó, agora eu vou colocar o multinuclear. List aparece lá. E agora eu arrasto os outros para a lista. Estou arrastando todo mundo. Então, os meus 3 últimos blocos viraram blocos de uma relação lista. E essas 3 coisas listadas falam da explosão. Então, eu vou falar que tudo isso aqui elabora o primeiro bloco, dando mais detalhes da explosão. E vou colocar um spam por cima. E está aí a estrutura completa do meu texto. Tá? Aí vocês podem salvar e depois abrir, editar, fazer o que quiserem, mudarem o texto, mudar as relações. Fica bonito, né, gente? Então, aqui é um texto pequeno. Se vocês pegarem um texto grande, a interface deixa você diminuir, colapsar. Então, se eu quiser, por exemplo, ó, veja aqui que tem um botãozinho colapsar. Se eu quiser clicar aqui num cara e diminuir ele, olha lá. Tá tudo colapsado aqui dentro. Colapsar é encolher, né? Então, ele colapsou o segmento de 4 a 14 numa porçãozinha aqui da árvore. Se eu quiser expandir, é só clicar de novo, ó. Ele abre tudo de novo. Então percebam, gente, que do ponto de vista da linguística, isso é muito rico, porque a gente consegue ver que tipo de fenômeno acontece em cada tipo de texto, em cada gênero, né? Quais são as relações mais frequentes, como é que as pessoas estruturam seus textos. Uma coisa muito comum que a gente faz com a RST, por exemplo, é estudar discurso de presidente. Será que o Bolsonaro, será que o Lula, será que o Fernando Henrique Cardoso tinha um jeito particular de organizar suas falas? A gente pega as falas deles, monta a estrutura retórica daquilo e vê a estrutura como é que ela é, que tipo de relações que eles usavam, como é que era a estrutura de argumentação deles, tá? Então tudo isso é possível fazer com um modelo como esse. De novo, levando em conta que vocês viram quantas variações de modelagem tem que eu falei para vocês, né? Então, vocês têm que se filiar a uma delas, a que serve para o que vocês querem fazer, e trabalhar com isso. Ah, então, peraí, tem pergunta aqui, deixa eu ver. Então, o Gabriel fala assim, tem pesquisa de RST sobre texto jornalístico falado? Gabriel, eu sei que tem gente que analisa a fala, tá? Não sei se são só jornalísticos. Então, por exemplo, na Universidade Estadual de Maringá, tem um professor que chama Juliano Desiderato. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele é linguista e ele analisa muita fala com RST, tá? Então, se você buscar ele no Google, você vai achar os trabalhos dele. Ele tem bastante artigo na área, tá? Tem gente que analisa até Bíblia, gente. Analisar a Bíblia com RST é super divertido. Teve muito trabalho na área histórico que fez isso, tá? Para mostrar como é que era a argumentação na Bíblia, tá? Deixa eu ver se consigo ver o chat. Tá bom. Então, vocês deem uma olhadinha depois, tem muita coisa. Eu vou deixar uma referência para vocês, em que vocês vão achar muitas dessas coisas que eu estou falando, tá? Então, vejam o mérito dessa teoria, gente. Foi uma teoria que conseguiu sistematizar relações que podem acontecer dentro de texto. Conseguiu montar a estrutura completa de um texto. Isso não existia até então na área, tá? E, ao mesmo tempo, é flexível para a gente fazer um monte de coisas. Você quer mudar o conjunto de relações, você muda. Você quer mudar a forma de usar essa árvore, você muda. Tá? Deixa eu voltar aqui, eu vou mostrar para vocês o resultado. Eu fiz um aqui meio que da minha cabeça, mas vou mostrar como é que as pessoas fizeram. Aqui tem um passo a passo, mas eu vou mostrar o final. Olha lá, essa árvore que eu fiz ficou parecida com essa deles. Só que aqui está no formato de árvore tradicional, né? Que parece a árvore sintática, sem as setinhas. Tá bom? Então dá para você desenhar. Eu não pus de novo os textos de cada segmento, senão ficava muito grande. Tá? Bom, aí vocês perguntam, né? Tá aí, a outra versão, tá? Como é que ela ajuda o processamento de linguagem natural? E aí eu já vou me encaminhando para o encerramento, que a gente tem só mais 10 minutinhos. Onde é que a gente usa isso? Então, eu acho que ficou muito claro para vocês que do ponto de vista de análise linguística é muito interessante, né? E do ponto de vista da computação? Por que a gente gosta? Por que eu, Thiago, trabalhei com isso?
Porque uma análise desse tipo de texto, gente, uma análise dessa forma, ajuda num monte de coisa. Então, por exemplo, se eu quero fazer um resumo, eu vou mostrar já para vocês. Será que eu não posso pegar aquele texto e cortar pedaços da estrutura que eu acho que são menos importantes? Quais são os pedaços menos importantes? São os satélites. Então vamos cortar satélite. Vamos jogar fora os satélites e ficar só com os núcleos. Isso dá um bom resumo do texto. Tá? Na tradução automática. Olha que interessante. As pessoas perceberam, gente, que para traduzir bem um texto, não sei se tem alguém aqui que é tradutor ou que já cursou tradução. Traduzir bem um texto envolve um monte de mudança quando você versa um texto numa outra língua, né? E não é só lexical, é sintática, né? E também é discursiva. Então, teve um estudo muito famoso que mostrou que quando você traduzia texto do inglês para o japonês, o que acontecia? A causa e o efeito invertiam. Agora eu não vou lembrar quem fazia de que jeito, mas era alguma coisa assim. No inglês, é muito mais comum você falar primeiro o que causou algo e o algo vem depois. No japonês era o inverso, é muito mais comum você falar que algo aconteceu e dizer a causa dele depois. Tá? Se você consegue fazer análise RST dos textos na hora de fazer a tradução, e você acha uma relação de causa entre dois segmentos, você sabe que ao traduzir do inglês para o japonês, você tem que inverter as duas. Tá? Então, esse conhecimento da relação nos permite fazer adequações na linearização do texto na hora de gerar na outra língua. Correção de redação, gente. Nos Estados Unidos teve uma iniciativa grande de fazer correção automática de redação. Como faz isso? Bom, você olha se o aluno disse o essencial lá dentro do seu texto, se ele usou as palavras-chave e tudo mais. E mais do que isso, você pode ver se ele estruturou bem a redação. Se de fato tinha introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se você achar as relações RST apropriadas ali dentro, aquela redação está bem estruturada. Tá? Análise de sentimento. O que é isso? Não sei se vocês conhecem essa área. Apesar do nome parecer coisa de psicologia, é da computação isso, tá? É eu pegar um texto e dizer se por exemplo, um usuário de um smartphone, se ele gostou ou não do smartphone que ele comprou. Ele foi lá na página da loja e falou assim, lá naquela parte de revisão, de comentário, smartphone top, muito bom, tá? Fazer análise de sentimento é pegar esse texto do usuário, que tem abundância na web hoje, e analisar aquilo. Conseguir falar do que ele estava dizendo, que ele estava falando de smartphone, que ele estava falando da bateria, que ele estava falando da tela, tá? Dizer a polaridade do negócio, se ele falou bem ou mal, que é polaridade positiva ou negativa, ou se ele foi neutro, eventualmente. Você sintetizar aquilo, puxa, eu quero saber se o meu produto está bem aceito no mercado. Então eu vou ver tudo o que se falou na internet sobre o meu produto. E aí eu faço uma análise disso tudo e digo assim, 90% das pessoas adoram o smartphone X que eu inventei. Então eu tenho que fazer análise dos sentimentos das pessoas que estão expressos ali nos comentários para conseguir dizer alguma coisa. Tá? Vou dar um exemplo para vocês só para a gente terminar, da sumarização automática. Então pegue esse texto que a gente acabou de analisar. Ele está aqui na tela. Tá? Se eu quiser fazer um resumo desse texto, como que eu sumarizo isso? Então, muita gente se debruçou sobre esse problema, é uma área super quente em processamento de linguagem natural, né? E se percebeu que a RST ajudava muito. Como? Vamos cortar satélite. Que satélite? Bom, eu posso cortar, por exemplo, eu estou colocando um corte aqui, né? Posso cortar os satélites que são mais inferiores, os menorzinhos. Então, olha, cortei o satélite dessa relação elaboration, cortei o dessa elaboration aqui embaixo, e cortei desse attribution. São todos satélites. Então, o meu resumo seria esse texto sem esses 3 trechinhos de texto. Sem onde fica a sede do partido, que as crianças vivem no andar inferior do prédio e disse blá, blá, blá. Aí vocês falam assim, poxa, professor, mas ainda ficou um resumo muito grande, porque ficou muito texto, né? Pode cortar mais. Você pode cortar satélites mais acima. Você pode cortar também, informaram policiais e testemunhas, pode cortar um porta-voz da polícia do país. Tá? O que vai sobrar? Então, o meu resumo agora ficou assim, ó, uma explosão neste domingo em Pristina, capital do Kosovo, deixou 3 crianças feridas e causou estragos no prédio. Cortei, cortei, cortei. As crianças sofreram ferimentos leves por vidros, foram levadas a um hospital, e aí esse finzinho aqui, segundo ele, a explosão
Aí você pode falar, poxa, mas ainda está um resumo grande, né? Corta mais, você pode cortar lá em cima na árvore, ó. Eu posso cortar todo o satélite desse elaboration. Eu corto todo esse blocão aqui que está à direita, ó. O resumo vai ser só esses 3 primeiros segmentos. E para um texto jornalístico, está de bom tamanho. Normalmente, quem está em cima do texto jornalístico é mais importante, né? Vocês conhecem a teoria da pirâmide do texto jornalístico, né? Da pirâmide invertida. A forma de escrever um texto, né? Em geral, nas primeiras frases, no primeiro parágrafo, está a informação principal. Vejam quantas formas de cortar existem. Então, cada forma de fazer gera um método de sumarização diferente. Teve muita gente que comparou esses métodos, chegou à conclusão que alguns são melhores do que outros, tá? Só olhando o núcleo e satélite, mas eu poderia também olhar a relação. Por exemplo, se eu achar que quem disse alguma coisa é irrelevante e eu quiser ficar só com a fala, eu posso cortar todos os satélites de atribuição. Olha lá. Sempre que tinha atribuição, eu cortei o satélite. Porque eu quis ficar só com o conteúdo dito. Quem falou não me interessa. Tá? Para fazer esse resumo. Vejam, na política, por exemplo, quem falou é muito importante, né? Então, um resumo, na política, provavelmente eu não cortaria atribuição. Tá? Às vezes, pelo contrário, né? Eu gostaria de manter só quem está falando sobre o assunto para ver o impacto de um tópico, se ele vai ser bem aceito ou não na sociedade, assim por diante. Então, dependendo do problema que a gente vai lidar, gente, a forma que a gente vai customizar o uso da RST é variada. Tá? Eu vou terminar por aqui e vou deixar 3 links para vocês, para aquele que estiver mais interessado. Tá? Então, a RST, gente, tem um site oficial mantido por um dos autores envolvidos na área. Se vocês procurarem no Google, colocarem o nome da RST, vocês caem nesse site, mas está aqui também, ó. Vou até abrir ele para vocês verem. Então, um dos autores envolvidos, ele mantém esse site atualizado. Acho que era mais fácil. Tá lá. Vocês podem ver também que é um site estilo antigo, né? Como a gente já não faz mais hoje, ele é clássico. Quem mantém esse site é uma pesquisadora espanhola que trabalhou com os autores da RST. Um dos autores da RST ainda é vivo, um já é falecido. Então, o William Mann já é falecido, o computeiro da história, né? Quem sobrou foi a linguista Sandra Thompson. E quem mantém é a Maria Teresa Taboada, que é uma espanhola que trabalhou com eles. E ela atualiza regularmente. Então aqui tem tem todos os detalhes de como funciona a teoria, né? Ó, exemplos de análise, como é que as relações acontecem. Deixa eu ver se tem figurinhas aqui. Tem um lugar que tem as definições das relações. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Todas as relações, os desenhos, como é que você liga as coisas, textos clássicos que foram analisados por autores famosos, bibliografia. Então, eu citei várias coisas para vocês, de vários autores, de várias pessoas que customizaram o modelo para os seus usos. Tem um linkzinho aqui de bibliografia que vocês podem baixar tudo, inclusive para o português. Tá? Então, tem muita coisa feita para o português. Uma coisa muito interessante, então, que vocês não sabem, é que existe um congresso internacional de RST. Ele foi criado no Brasil. Tá? Fomos nós que criamos esse congresso, ele escalou e virou internacional. Originalmente, a gente é chique, né? A gente gosta de falar em inglês, né? Ele chamava RST Brazilian Meeting. Tá? Então, ele teve várias edições aqui no Brasil, aí ele cresceu, ficou internacional, e agora ele chama Workshop on Recent Advances in RST, blá, blá, blá. Tá? Os anais desses caras aqui estão todos disponíveis online, vocês conseguem pegar os proceedings e ver o que as pessoas estão fazendo hoje na área, tá? E aí tem um livro de um cara aqui que eu acho que é muito importante, que é o Daniel Marco. Daniel Marco é um romeno que trabalha no mesmo instituto em que a RST foi criada. Tá? Só que ele foi o primeiro a abraçar, ele é computeiro, ele é da computação, ele foi o primeiro a abraçar a questão do desafio de fazer aquilo ser entendível por um computador. Que é muito bonito a gente olhar para essas árvores retóricas e analisar linguisticamente, cortar satélite. Ok, mas como é que você faz uma máquina ler aquilo? A máquina é estúpida, a máquina não sabe de antemão interpretar essas coisas, tá? Então ele fez a primeira tentativa de formalizar aquela estrutura RST de tal forma que o computador pegasse aquilo e entendesse. Ele tem um livro muito famoso, o livro chama A Teoria e a Prática da Análise Discursiva, e aí ele aplicou para sumarização, como eu mostrei para vocês aqui uns exemplos. Tá? É um livro muito bom, tem para vender, vocês acham o PDF aí online, provavelmente. Para quem gostou do assunto, depois que se inteirar de como a RST
funciona, se quiser programar em cima disso, se quiser fazer aplicações em cima disso, esse livro do Daniel Mark é uma boa fonte para começar. Então, esses são os 3 ponteiros que eu deixo para vocês. Tem muito material, tá? Tem muito corpus em português, tem texto jornalístico, tem diálogo, tem coisas de fala, tem bastante coisa na área. Tá? Termino por aqui. E se vocês tiverem dúvida, tiverem alguma questão e quiserem perguntar, fico à disposição.